Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verticast e hoje trouxemos nossa sócia Marisa, uma profissional com mais de 34 anos de carreira no setor financeiro. Seja bem-vinda, Marisa. Obrigada. 34 anos com 24 de idade. Quase isso. Reverso, né? Começa lá em cima e vai descendo. Boa tarde, estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha carreira, um pouco sobre a minha vida e dividir com vocês a minha trajetória aí profissional. Eu tenho aí 34 anos no mercado financeiro já, 52 anos de idade, sou formada em gestão financeira e mercado de capitais, pós-graduada pelo Mackenzie. Tenho uma filha de 30 anos, a Fernanda, que sempre foi meu ponto forte. Está criada já. Está criada, advogada, é meu orgulho, e ela sempre me deu essa inspiração de nunca parar, né? Então, estou ainda 34 anos no mercado financeiro, comecei no Banco Bradesco, depois passei pelo Banco Itaú Personalité, pelo Banco Safra, todos ligados aí a atendimento de alta renda, né? Ligado a pessoa de alta renda, e direcionando o atendimento para relacionamento. Então, fazia atendimento cuidando das carteiras e dava toda a assessoria. E há 2 anos eu fiz a transição de carreira, saindo do modelo de CLT, me tornei sócia da Vertic, né, juntamente com o Guilherme, com o Marques, e a diferença é gritante, né, quando a gente toma essa mudança. No começo, confesso que não foi fácil, porque você sair de 34 anos de um padrão de CLT, começar como agente autônomo, dá um pouco de medo. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão e a partir do momento que eu tive o engajamento dos clientes de estarem comigo e dar essa assessoria para eles, me mostrou que realmente eu fiz o caminho certo. Então hoje eu sou muito feliz de ter tomado essa decisão. Estou bem contente com a decisão que eu tomei de sair de um modelo CLT para estar hoje como agente autônomo, atendendo a clientes e prestando assessoria financeira. Legal. Poxa, 34 anos no mercado financeiro, no modelo CLT, você ficou bastante tempo em cada uma das casas, né? Sim, Conta um pouco pra gente como foi essa mudança entre Bradesco, que provavelmente foi onde você começou a tua carreira, se formou, depois a virada de chave para o Itaú, que é um banco mais tecnológico. Sim. E por último dentro da tua carreira no Safra, né, que é um banco mais alta renda, mais elitizado dentro desse ecossistema financeiro. No Bradesco, na verdade, foi onde eu comecei, né? Eu entrei como escriturária e Bradesco antigamente você começava com um cargo menor e você ia subindo dentro da casa. Então, comecei como escriturária, passei como caixa, em 1991 que eu comecei lá. Eu fiquei por 22 anos no Bradesco. No último ano eu fui promovida a gerente geral, mas já estava com um processo pelo Itaú Personalité, onde eu fui convidada para gerir uma carteira de investidores de alta renda. E aí acabei ficando por 6 meses só como gerente geral e acabei optando em seguir carreira no Personalité mesmo, que era um banco mais direcionado para o atendimento, diferentemente do Bradesco, que era mais ligado aí a produtos. E o Personalité era mais ligado a investidores, então eu acabei optando por ir para o Personalité, por onde eu fiquei por mais 5, quase 6 anos. Isso em meados de que ano? Em 2013. 2013 praticamente nem existia ainda o modelo de assessoria, né? Tava gatinhando. Sim. O Personalité era uma grande marca do mercado. Uma grande marca. O Personalité, até hoje, ele continua sendo uma grande marca aí do mercado, ele tem um case de sucesso aí no alta renda, né? Ele acabou pegando isso do Banco Boston, logo quando eles compraram o Boston, eles acabaram trazendo essa cultura de ter um atendimento mais direcionado. E foi onde realmente eu me destaquei aí dentro da assessoria e tive a oportunidade de formar uma carteira bem legal. Depois de uns 5, 6 anos, eu tive um convite para ir para o Banco Safra, trabalhar também com clientes de alta renda para formar uma carteira e acabei aceitando. A proposta era bem interessante e eu fui para o Safra, por onde eu fiquei por mais 5 anos. Saindo do Safra, Nós nos conhecemos. Onde nós conhecemos. Eu trabalhei com o Guilherme no Safra e aí a gente acabou tendo uma proximidade e o Guilherme me convidou para
fazer parte, né, da sociedade, entrar com eles nesse projeto com a Vertic Invest, onde a gente presta assessoria a clientes aí da XP Investimentos. E eu acabei aceitando e estou muito feliz, né, com a mudança, com a transição aí de carreira. Bacana. Você pegou esse mercado, mano, num período, quer ver? Década de 90, 2000, que era o cliente que queria um produto do banco e aí ele tinha que abrir uma conta naquele banco. Ah, eu quero um fundo azul. Só o banco XPTO distribui. Aí você entrou nos anos 2010 naquela ideia de desbancarização. A própria XP falava muito sobre isso. Ah, não, o banco não é bom, você precisa ter um assessor. E aí a gente voltou agora num novo ciclo que é, sim, o cliente ele procura uma mão de obra qualificada, pessoa física hoje, né? E eu vejo você, por exemplo, com uma relação absurdamente boa e de confiança com o cliente. Como é que você enxergou esses 3 ciclos? Você passou por isso e onde para você ficou melhor? Porque, pelo menos na minha opinião, você ter a liberdade intelectual de falar para o teu cliente o que você realmente acha, com 34 anos de experiência, será que você não sabe o que você está falando? Então eu acho esse modelo muito bom, é meu perfil, de repente. Mas como é que você enxerga esse ciclo de atendimento de Brasil, banco, cliente, e agora no Brasil os clientes eles têm uma personalidade para atender? Como é que você entende isso? Você falou muito bem, Marcos. Na verdade, assim, logo quando eu entrei no Bradesco, o banco ele era muito focado em produtos, né? Sempre foi muito focado em produtos. Então, lá atrás, você tinha o cliente que ele, como você mesmo falou, ele abria a conta no Bradesco para ter um produto do Bradesco, abriu uma conta no Itaú para ter um produto do Itaú. Enfim, qualquer instituição financeira que ele quisesse, ele teria que abrir uma conta para ter aquele tipo de produto. E antigamente era bem isso, o cliente ele ia abrir a conta no banco, o cliente não tinha tanta expertise, né, do mercado financeiro, então ele fazia ali uma poupança, um CDB, os produtos que o gerente colocava para ele e fazia e não indagava, enfim. E geralmente atrelado a esses produtos, a esses investimentos, sempre tinha um produto por trás, né? Que antigamente era aquela famosa venda casada, né? Então, e depois, com o tempo, isso foi se aprimorando, né? Logo quando eu fui para o Itaú, já tinha mudado um pouco essa questão. Então, o Itaú, ele começou, naquela época, a trabalhar com aquela composição de carteira aberta. Então, a gente tinha dentro do próprio banco vários produtos. Então, para o cliente ter um produto de uma certa casa, ele não precisaria abrir a conta naquela casa, ele conseguiria através desse produto, que é a arquitetura aberta de investimentos. E isso, com o passar dos anos, vem se aprimorando cada vez mais, né? E estando hoje como assessora de investimentos, através da XP, que é a maior corretora da América Latina, a gente consegue ter o cliente e poder trabalhar com o cliente aquilo que o cliente precisa e não aquilo que o banco quer. Porque a gente sabe que banco tem aquela coisa de meta, então você é CLT, você tem que cumprir as metas e você acaba, querendo ou não, direcionando o cliente para aquilo que o banco quer, né? Hoje eu coloco para o meu cliente aquilo que melhor atende ele de acordo com o momento de vida dele, com o perfil de investidor. Eu sou muito mais próxima ao meu cliente. Por eu não ser CLT, eu consigo atender meu cliente à noite, no final de semana. Enfim, a gente tem essa proximidade maior e aí, consequentemente, o cliente ele fica satisfeito, acaba indicando a família inteira. Então, a maioria dos meus clientes hoje são grupo familiar, eu atendo o pai, a mãe, o filho, a esposa, o genro, a nora. Enfim, a gente acaba tendo esse relacionamento muito mais próximo. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? No mercado competitivo hoje que a gente tem, eu comento com meus clientes que não faz muita diferença ele ter o produto aqui ou em outro banco, porque taxa vai ser um pouquinho diferente, mas o grande diferencial mesmo é o relacionamento. Então, o relacionamento é a grande chave hoje para que você tenha uma relação duradoura, né? Eu sempre comparo para os meus clientes que a minha assessoria, eu comparo um atendimento de um médico, né? Hoje, se você está doente, você quer que um melhor médico te atenda, você vai colocar a sua vida na mão do melhor médico, porque você confia naquele atendimento.
E o assessor de investimentos, ele também tem que ser visto pelo cliente como aquela pessoa que ele confia, né? Porque o mercado financeiro realmente acaba colocando algumas situações que, se você não tiver essa confiança, essa troca, realmente não vai fazer tanto sentido. Um pilar bem importante. A gente, pô, a gente tá junto no escritório todos os dias. Nós sabemos dessa dor. É uma dor muito grande, que até quando a gente começou lá atrás, pensar, desenhar, em montar a Vertibles, todo esse planejamento envolvia o foco principal cliente. E um ponto que para a gente acabou puxando bastante essa questão de trabalhar crédito, crédito imobiliário, câmbio, investimento internacional, seguros, entre outros, era tirar aquele desconforto nosso do banco de, por exemplo, no Safra, no Itaú ou em qualquer outro banco, o mercado trabalha de uma forma muito linear, olhar só para os investimentos. E até a gente comentou semana passada, né, no outro podcast, que a maior dor era, poxa, meu cliente está comprando uma mansão, e aí ele tem 5 milhões aplicado comigo. Muitas das vezes a realidade é, a gente torcia para não dar certo, porque você sabe que se desse certo, o que o cliente ia fazer? Tirar o dinheiro e levar Resgatar o embora. dinheiro. Dentre essas mudanças, o que você tinha ali como meta, como uma prateleira com menos possibilidades de gerenciar a vida financeira do teu cliente, como que você enxerga hoje Marisa da época do CLT e Marisa hoje no modelo autônomo, que é um modelo que você faz gestão do seu tempo, da tua expertise? É como eu falei anteriormente, naquele tempo passado, que não é tão passado assim, né? Tem 2 anos só, eu estava muito mais. Lógico que eu sempre vi o cliente como o principal, mas eu tinha que fazer o que o banco queria. Então, eu tinha uma meta específica para fazer de produtos ou de outra coisa, e é o que você disse. Ah, o cliente quer comprar um imóvel e ele tem esse dinheiro aplicado. Poxa, você não colocava tanta ênfase naquilo para o cliente realizar um sonho dele, porque você sabia que ele ia acabar tirando o dinheiro ali da sua caixinha, né? E aí você tinha que repor isso de uma outra forma e você seria cobrado por aquilo. Hoje, dentro desse modelo que a gente tem de assessoria, dentro do escritório, a gente consegue auxiliar o cliente colocando para ele outras alternativas, de repente dele não se descapitalizar, de não ter que usar aquele dinheiro que foi a vida toda que ele acabou Ele acumulou. Guardando, acumulando né? ali o seu patrimônio. E aí a gente coloca outras alternativas para ele, porque dentro do escritório a gente não tem só essa questão de investimento. Nós trabalhamos com parceria com outros bancos, outras fintechs, enfim, e a gente consegue montar uma estrutura desenhada para o cliente, diferentemente de produto do banco, que é só aquele produto e pronto. Então a gente vai entender realmente a necessidade do cliente, o que ele tem de patrimônio, o que é mais interessante se é ele utilizar esse dinheiro, se ele deixar o dinheiro investido com uma taxa de juros que vai acabar pagando o valor que ele vai precisar, de repente oferecer uma outra alternativa dele como um consórcio, enfim, tem várias outras alternativas que a gente consegue enxergar hoje, diferentemente daquilo que o banco sempre colocava para a gente fazer. Ou como empecilho até, né? Hoje acho que as ferramentas que a gente tem no dia a dia para usar a favor do nosso cliente sempre, acaba sendo um alavancador de negócio para o nosso cliente, porque muitas das vezes a gente tem implantado solução nesse cenário, por exemplo, extremamente bacana, importante para o cliente investir e potencializar o patrimônio dele. Aí, como você falou, através de uma ferramenta, seja de consórcio, seja até mesmo um crédito imobiliário, lógico que agora com uma taxa de 14,25 não é o melhor momento, mas teve cenários que foi o melhor momento. E eu acho que assim, a principal liberdade hoje é essa, a gente poder expor para o cliente quem que é a Marisa, quem que é o Marx, quem que é o Guilherme. E o cliente sabe que por trás da Marisa tem uma empresa, dentro dessa empresa tem áreas ali responsáveis, tem um comitê que é feito para cada operação que a gente faz que sai um pouco do escopo. E no final do dia o cliente é o nosso maior patrimônio, né? A gente trabalha hoje para o cliente, não trabalhamos para nenhuma plataforma, muito menos para algum banco. Tendo isso como referência, para o teu modelo profissional, até porque a gente sabe que o nosso mercado é um mercado que ele está em constante transição, mas a gente tem uma massa ainda de 84, 85% dos profissionais do mercado financeiro em banco. Nessa tua virada de chave, pensando em Marisa, não mais no cliente, mas Marisa profissional, poxa, conta de casa, disponibilidade de tempo, planejamento, eu acho que a gestão do teu tempo e planejamento financeiro é o que faz o profissional nesse caminho ter sucesso ou não. Principalmente porque a gente sabe que o dinheiro ele é limitado, mas ele depende muito do teu esforço, principalmente no primeiro momento. Como que você enxerga isso?
Até porque você fez um movimento recente, 2 anos e alguns meses. Conforme eu te falei, assim, no começo realmente assusta um pouquinho, porque quando você é CLT, você tem aquele todo mês, se fazendo ou não, você tem aquele dinheiro que entra na sua conta, enfim. Mas eu acho que assim, a grande chave é você ter disciplina, né? Ter disciplina de execução, você montar uma agenda com antecedência, você estar muito próximo do seu cliente, porque o cliente, se eu tirar o cliente e falar só de mim, não vai ser uma coisa completa, porque o cliente, ele me completa. Então, sem o cliente eu não sou nada, né? Então, eu tenho que estar muito próximo do meu cliente, independente dele ter ou não mais recurso, para poder verificar o que eu posso fazer de melhor para ele, e eu fazendo o melhor para ele, consequentemente, ele vai me trazer mais clientes, e isso é uma roda, é uma engrenagem, né? Uma coisa puxa a outra. Então, eu estou muito feliz, eu acho que assim, tem que ter uma disciplina de execução. Se você não tiver essa disciplina de execução, você não consegue, você vai se frustrar, né? Então, você tem que ser uma pessoa que coloque na sua cabeça, olha, eu vou ter que fazer, todo dia eu vou ter que fazer X, né? É igual um motorista de aplicativo, ele tem que ter uma meta de que ele tem que trabalhar tantas horas por dia para ele ter aquele salário. Então, essa é a diferença, mas as coisas vão automaticamente se complementando. Se você fizer certinho, tiver uma disciplina de execução, automaticamente essa roda dessa engrenagem vai rodando e as coisas vão acontecendo e aí você vê a recompensa. Depois, a profissão, assim, nesses ciclos que a gente estava falando, né, de primeiro os bancos, depois os bancos abriram plataforma, depois veio uma XP, como foi a Charles Schwab nos Estados Unidos, abrindo o mercado inteiro. A gente acha que o próximo ciclo, ou na verdade o ciclo atual, é o assessor, ele ser generalista, ele realmente falar de planejamento financeiro com o cliente. Investimento virou commodity, a gente consegue encontrar um CDB, um tesouro direto, uma ação, sei lá, em qualquer lugar. Em qualquer lugar você abre uma conta hoje, investimento fora, qualquer aplicativo de banco digital dá para você mandar dinheiro para fora. Auto-atender até, né? Sozinho. Então, assim, o investimento virou commodity, assim como o remédio, o Dorflex na farmácia tá lá para vender, mas eu não vou encher a cara de remédio de farmácia, eu vou no médico primeiro. Então, o assessor, ele virou realmente a figura do médico, assim, o cliente, ele tem que falar com a gente. Para quê? Para tomar a melhor decisão. E uma coisa que eu tenho percebido bastante, aqueles investidores ou clientes, que nem sempre são investidores, às vezes são tomadores, que mais conversam comigo é os que entendem melhor. Ou seja, olha o trabalho que a gente tem na base educacional. Trabalho educacional que é o que a Vertic prega. A gente quer descomplicar realmente esse mercado para o cliente final. Fala comigo quando teu filho nascer, fala comigo quando você for casar, fala comigo quando você pensar em separar, quando você estiver doente, fala comigo agora para que a gente possa montar uma estrutura de planejamento sucessório para você. Então, assim, antes de falar com o advogado, antes de falar com o contador, fala comigo, fala com a Marisa, fala com o Guilherme, fala com a Vertic. Por quê? Para que a gente possa dar o caminho de um bom planejamento financeiro para aquele cliente. Nós não temos nenhum tipo de prisão, a gente não tem que vender nada para o cliente, não tem que oferecer nada goela abaixo como normalmente as grandes instituições prezam em fazer. A gente quer dar um processo de planejamento financeiro completo. Por isso que um profissional com 34 anos de experiência, com toda a vivência que você tem, é o médico perfeito. A gente quer saber dos médicos mais vividos mesmo, né? Então, assim, você entende assim também, Mari? Sim, com certeza. É o que você falou, commodity, né? Investimento é commodity. É o que eu falo para o meu cliente. Ah, o que você tem de melhor taxa? Mas o que você precisa? Qual a sua necessidade? Porque não é nem sempre a melhor taxa que vai ser o melhor para o cliente. Então, você tem que realmente estar muito próximo e você tem que saber de tudo da vida do cliente também. O cliente tem um patrimônio grande, a gente tem que já fazer o planejamento sucessório, patrimonial desse cliente. Então, a gente acaba envolvendo outras áreas que vão trazer essa solução para o cliente e ele vai ficar feliz, entendeu? E não só isso, outras coisas mais, né? A vida inteira do cliente, a gente tem que estar por dentro de tudo que acontece, né, na vida dele para você estar presente, né? Diferentemente de banco, como a gente falou, a gente consegue auxiliar o cliente numa offshore, a gente consegue auxiliar o cliente em tomadas de decisões, de um crédito, enfim. Tá muito próximo dele, falar para ele que ele pode contar com você para todas as situações, colocar ali presente na vida dele e abrindo portas através disso.
Guilherme Benchimol, no evento, ele comentou uma coisa muito inteligente, como sempre ele faz, né? O assessor é o cara que fala de dinheiro com o cliente dele. Tá bom. Então apareceu a inteligência artificial. Aí eu quero uma inteligência artificial 4.0. Tá bom. Pergunta para a inteligência artificial qual que é a melhor ferramenta para acúmulo de fortuna. Ela vai me responder o quê? Todas as ferramentas possíveis, vai me explicar cada uma delas, vai me explicar como é que é um testamento, por que eu contrato um seguro de vida, por que eu contrato um crédito imobiliário, um consórcio, por que eu aplico um dinheiro no Tesouro Direto. Ela vai explicar, mas não é para mim. Generalista, né? Não é para mim. Generalista. Então, na verdade, geral. exato, essa figura da pessoa para falar de dinheiro, ela nunca vai sumir. Pode inventar um robô clone da Marisa, não vai acontecer. Então, eu, cliente também de instituições financeiras, mesmo eu sendo da área, eu quero um cara para conversar de dinheiro. Quero saber, e aí, como é que tá? E o uma Bitcoin, segunda opinião, né? como é que é o Bitcoin aí? Explica para mim. É, Não é verdade, Mar? sim. Então, você é o estereótipo perfeito de alguém que rodou nos bancos, que hoje é uma empreendedora, é uma sócia com muito orgulho nossa aqui, competente, vivida, viu um monte de crise econômica aí ao longo dos anos, passou perrengue ali provavelmente em subprime, Sim. em Dilma, em greve de caminhoneiro, e o cliente sentar com você para conversar de dinheiro deve ser uma satisfação. Né? Não sei como é que é o teu dia a dia ali nesse relacionamento, voltando até para o conceito de psicologia voltada para finanças, que no final das contas nós somos os psicólogos das finanças. Eu venho falando nas últimas aparições que a gente fez que nós não lidamos com o dinheiro do nosso cliente ou com o patrimônio dele. Antes disso, a gente lida com as emoções, a gente lida com o sentimento. Eu acho que a pergunta que a maioria dos gerentes de banco, assessores, todo o mercado não faz é: Marisa, o que você quer? Qual que é o teu principal objetivo? Sempre é aquela receita de bolo, né? Não, eu tenho dinheiro para aplicar. Não, aplica aqui. Não, eu quero comprar um imóvel. Não, faz financiamento. O que você quer primeiro? É um conceito básico de psicologia voltada para finanças, né? Sim. Como é que é teu dia a dia no teu relacionamento com os clientes nesse entorno do que eu comentei agora? Eu acho que assim, é muito fácil você chegar para o cliente e falar, coloca aqui, coloca ali, enfim. O cliente ele tem que ter primeiramente a clareza do que ele quer, né? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para um cliente a hora que você começa um atendimento qual que é o momento de vida dele, o que ele quer com aquele recurso, se é para uma reserva, se ele já tem a reserva de emergência formada, se ele quer aquilo para uma aposentadoria, se ele quer aquilo para uma viagem, se ele quer aquele recurso, enfim. Ele tem que ter em mente para que ele está querendo guardar um recurso, né? Essa é a primeira premissa que o cliente tem que ter. A segunda grande premissa é o perfil do investidor, do cliente. Então, eu jamais faço uma consultoria com o cliente sem antes ele preencher o Suitability, onde vai identificar o perfil de investidor. Porque o que é bom para mim não é bom para você e não é bom para você. Então, o cliente ele tem que estar muito ciente de tudo que envolve aquele investimento que ele está fazendo, do risco, do prazo, enfim. E, diante das informações que ele me passar, aí sim eu presto essa consultoria financeira para ele. Né? Porque isso é muito importante. A gente tem dentro dos investimentos o trilema de investimentos, né? Que você tem ali no trilema rentabilidade, liquidez e segurança. Então o cliente ele não tem essas três coisas ao mesmo tempo. Ele não pode ter rentabilidade, liquidez e segurança num só produto. Ou ele tem rentabilidade e segurança, aí ele abre mão de liquidez, ou ele tem liquidez e segurança, ele abre mão de rentabilidade, mas nunca os três juntos. E ele tem que estar muito ciente do que realmente vai envolver aqueles investimentos que ele vai fazer, enfim, para que ele não caia naquela armadilha de colocar o seu recurso e depois, não era isso que eu queria. Então tem que ter uma conversa muito aberta, eu sou muito transparente, eu acho que é transparência acima de tudo, e eu deixo os pontos muito bem claros. Você quer esse tipo de investimento? Você quer aplicar em criptomoedas, que hoje todo mundo aplica em criptomoedas, modismo. Você tem certeza que você quer aplicar em criptomoedas? Teve um cliente meu que chegou, eu quero aplicar em criptomoeda. Você quer aplicar em criptomoeda? Você tem certeza? Porque eu já conheço ele há muitos anos e eu sei que o perfil dele é extremamente conservador. Ele é um cliente que ele não pode ver uma oscilação. Você tem certeza? Tá aqui, eu abri a minha carteira que eu tenho um cripto, tava assim, tá assim. Não quero mais. Então, assim, você tem que realmente conhecer o cliente.
conhecer o perfil do cliente para depois você realmente entrar nessa questão de passar uma diversificação de carteira. Verdade. Você falou do trilema que não existe as três coisas Não existe. em nada, né? Você não vai ter segurança, rentabilidade e liquidez. É impossível. Ah, eu vou comprar um imóvel. É bom, é seguro, tá lá. A ventania para derrubar o imóvel vai dar trabalho. É difícil, você tem segurança. Você tem rentabilidade? Depende do imóvel, aí é muita variável ali embutida para viver de um aluguel, por exemplo. Aí depende. Mas liquidez você tem? Não vai dar para vender. Ah, vou vender amanhã. Vai vender perdendo dinheiro. Então, de certa forma, a gente tem que passar essa sensibilidade para o nosso cliente, para os nossos clientes não caírem em tentações que não Encontros, né? existem. Você teve essa semana um caso, a pessoa queria aplicar no papel, estava pagando uma taxa muito alta. A Guilherme falou o quê? Pô, explicou para ela, né? cliente há, sei lá, 7, 8, 10 anos. E a gente tava junto fazendo alguma coisa, acho que almoçando com o cliente. E ela ligou, ó, mandei 500 mil, preciso aplicar esse dinheiro, mas aí eu já vi que o cara lá da outra corretora me mandou esse papel, mas eu quero fazer com você para te prestigiar. Você aplica aí para mim? Eu falei, ó, não vou aplicar de bate-pronto. Preciso bater um papo contigo para entender por que você quer nesse papel. Tudo crédito privado. E ela, não, porque eu quero, porque a taxa é boa e eu não tenho na carteira, pode pôr aí 200 mil em dois e 100 mil no outro. Eu falei, ó, preciso falar com você. Eu ponho numa compromissada para dormir de hoje para amanhã, mas antes de falar contigo, eu não vou aplicar. Só se for realmente do teu desejo, depois eu explicar os porquês. E aí ela acabou atendendo, eu expliquei para ela toda aquela questão de, poxa, não tem FGC, olha o risco, se o papel tá te pagando 18 na ponta, é porque é uma dívida, você tá na posição de quem tá emprestando dinheiro, de investidora. Quem tá pegando esse dinheiro é uma empresa, essa empresa tá tomando empréstimo. Se ela tá te pagando 18, ela pagou para estruturar essa dívida, ela tem o custo de impostos, ela tem os custos operacionais internos, ela tá pagando 30% ao ano, chega a ser quase o dobro. Você tem estômago para emprestar para uma pessoa, para uma empresa, 30% ao ano? Não, mas como assim? Aí a gente começou ali a bater um papo, explicar para a cliente. Resumindo, terminando colocando recurso em tesouro, com 4, 5% a menos do que o papel que ela estava querendo, porque alguém mandou lá na lista de transmissão do WhatsApp. E o ponto de reflexão foi: você não depende desse dinheiro para sobreviver. O teu lucro, o teu risco está na tua empresa. Não é esse investimento que você tem hoje, 2, 3 milhões comigo, que vai te deixar rico. Você não depende disso. Isso daqui é uma conservação do teu patrimônio. A meta é bater a inflação e te dar um ganho real. O teu ganho financeiro vai vir do teu negócio. Quando você toma risco, você tem o risco de passivo trabalhista, risco tributário, risco da tua empresa pegar fogo. Aqui é teu risco, é onde você sabe fazer. Tanto que tua margem nesse teu negócio que você falou para mim é de 60% a 70%. Aqui é a tua chave de ouro. Aqui não, aqui deixa eu cuidar de uma forma bem conservadora. E ela desligou, assim, meio que aceitou, não ficou tão confortável. Isso foi na terça, né? Na quarta-feira, logo cedo, ela ligou, ó, bati um papo com meu marido à noite, só tô ligando pra te agradecer. Que legal. Porque ele me colocou com os 2 pés no chão. É Então, essa. assim, foi bom porque é o que a gente faz todos os dias. A gente não pega só um recado e aperta o botão. Por mais que o recado seja do cliente, o dinheiro seja dele. Eu acho que o nosso papel até que como médico faz quando pega ali todos os exames, depois do primeiro diagnóstico, é falar para o cliente a realidade. Tua situação é essa, teu comportamento é esse, e tem o lado bom e o lado ruim para o que você quer fazer. O lado bom é ganhar dinheiro, o lado ruim é perder o dinheiro total. E aí você coloca o cliente no chão, que é o que o Marcos falou, é trabalhar muito mais a emoção do cliente. Sim. O dinheiro acaba sendo um joguinho de botão. O botão que tem aqui tem nos outros lugares também. É a confiança, né? A partir do momento que você faz isso, o cliente ele, poxa, vai falar, poxa, o Guilherme, ele tá ali realmente para me colocar dentro de um investimento seguro, me abrir os olhos, ou ele me falou, eu não quis, mas ele vai ficar sempre com aquilo na cabeça. Ó, Subconsciente, se né? fosse outro, realmente ia lá e fazia, né? Então, essa é a grande Aí diferença. em neurociência eles falam que todo ser humano ele é encantado por 2 pontas. A de medo e a de ambição. E a de medo pendura 65%. Então ele veio com a ambição dele ali batendo 100%, babando assim de adrenalina. E aí quando a gente coloca para o cliente a realidade, e normalmente se a realidade for muito oposta a essa ambição, vai ser uma situação de medo, eu acho que a gente traz mais ele para a base correta dele ali. Pegando um gancho com isso, a gente passou boa parte da vida em banco, você quase o dobro do que eu e o Marques, e a gente sabe que no banco você fica num processo muito mais robotizado. Você tem 600 clientes para cuidar, você é o mesmo ser humano que tem 24 horas igual a todos os outros e tem todas aquelas métricas gigantescas do banco. Qual que é o teu ponto de vista
de quando um profissional do mercado financeiro sai de um banco, por exemplo, varejo alta renda, com 600, 700 clientes na carteira, e vem para o mercado autônomo montar. Por que eu estou te perguntando isso? Tem dois públicos que têm bastante dúvida em relação a esse ponto de reflexão. Primeiro, os profissionais, nossos amigos que ainda continuam nos bancos, e o cliente, porque muitas das vezes o cliente não sabe como entender a evolução desse profissional, qual que é a diferença dele estar posicionado com um profissional num escritório, numa corretora, ou ainda está num grande banco de varejo porque o banco tem uma bandeira. Legal. Eu acho que é assim, quando você está dentro de um banco com 600 clientes, 300 que seja, para cuidar, você tem mais aquela coisa organizacional, você cuida do cartão, do crédito, enfim. Você tem ali inúmeros processos que você tem que finalizar ali durante o dia, e você acaba deixando de lado aquela coisa de relacionamento mesmo com o cliente, né? E você acaba fazendo aquele beabá ali para cumprir um horário, para cumprir os prazos, para cumprir as metas, enfim. Quando você vem para um modelo igual o nosso, que a gente está hoje, você tem um boom assim na sua carreira. Eu acho que vira a chave completamente, porque aí você sai dessa coisa de ficar focada ali em cumprir aqueles objetivos diários de metas de banco, para fazer realmente a sua carteira ter uma constância, né? Então você acaba se preocupando mais em aumentar o nível de relacionamento com o seu cliente e não aumentar o nível de produtos que aquele cliente vai ter, né? Então você acaba dando mais atenção para o relacionamento. E para a gente, para os nossos colegas, eu acho que assim, o medo, tem aquele medo inicial de você ir e falar, poxa, eu vou abrir mão disso daqui para ter aquilo ali, mas a partir do momento que você começa a virar a chave e a entregar um posicionamento mais ativo, né, e não passivo, daquela coisa de você estar em banco e só esperar. Então, se você está ali no dia a dia, você vai correr atrás dos objetivos, você começa a ver a sua carteira te dando mais retorno, você tem um gap a mais. Eu acho que assim, eu particularmente, quando eu saí do modelo CLT para vir para esse modelo, eu vim com um pouco de medo, é lógico, a gente tem aquela coisa, né, normal, mas tem que fazer, eu acho que tem que virar chave, porque é uma guinada na sua vida, né, profissional também. Então, você está saindo dali daquela coisa de empregado para você empreender, né? Então, não é só a questão de, eu estou indo para lá, vou ter uma carteira de investimentos, né? Mas aqui tem outro lado da questão. Então, você é sócio do escritório, você começa a ter participação nisso, as coisas começam a girar, é um outro mundo. O cliente fica muito mais satisfeito porque você tem um tempo maior para o cliente. Se eu tivesse hoje no modelo de CLT, provavelmente não estaria aqui gravando, não teria esse tempo disponível. Então, eu faço meu tempo, lógico, tem que ter sabedoria para você fazer o que a gente comentou. Se você não fizer, você não tem o retorno disso. Gestão né? da sua lojinha. A gestão da minha lojinha. Mas ser empreendedor nesse ramo é muito, muito interessante, é muito legal. Eu acho que tem que se dar a oportunidade de fazer uma coisa diferente do que ficar anos e anos, como eu fiquei em outra instituição, com medo de me arriscar, com medo do que ia acontecer. Então, se eu tivesse feito essa transição lá atrás, de repente eu já estaria num patamar muito melhor, né? Mas nunca é tarde. Então, tem o horário, tem o período certo de você virar a chave e é muito gratificante, né? Você colher os frutos daquilo que você está fazendo, de você ter um retorno, falar, poxa, de um cliente pegar e você não ter que ficar correndo atrás de lista fria para poder ligar, porque o teu próprio cliente acaba te indicando mais cliente. Então, vira aquela coisa de member get member, um vai indicando o outro, e é uma coisa legal, é saudável, né? Então, eu faria essa transição sem medo. Né? É muito cultural É muito de nós cultural. brasileiros, né? A gente contei uma história em uma das nossas conversas aí, essas histórias. A gente passou, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, em 1888. Né? Aí na época a gente teve uma mudança muito drástica de quem é o escravo,
porque na época o negro ele não é escravo mais, mas ele saiu de uma situação de trabalhar por comida, trabalhar por moradia, e agora é proibido você ter esse tipo de trabalho na tua fazenda, por exemplo. E aí esse negro ele foi para a rua, ele ficou desempregado. Daí foi bem ali na entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, que houve a invasão no bom sentido, dos italianos, japoneses. Então, europeus e orientais fugindo das guerras, eles vieram para o Brasil trabalhar e tentar a vida. Tanto é que tem um monte de italiano rico hoje, né? Porque começou lá atrás, empreender. Trabalhou muito lá atrás. É japonês, tem um monte, libanês. Então eles vieram para cá e eles assumiram a posição dos escravos. Eles foram trabalhar nas fazendas por comida e moradia. Aí, lá em 1944, se eu não me engano, a gente teve a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, por Juscelino... Primeira seletista. Juscelino não foi Juscelino, foi o... Caramba, presidente da época, vou lembrar durante a conversa aqui. Bom, essas leis elas visavam o quê? A correção disso. Pô, vamos pegar ali o trabalhador, principalmente o chão de fábrica, que antigamente era o negro, depois a abolição virou o europeu e asiático, e vamos dar a dignidade, que é merecida, óbvio, o ser humano tem que ter suas leis trabalhistas. Só que essas leis elas foram reformuladas com o tempo. Aí na Constituinte de 88 houve uma tentativa ali de dar uma arrumada, mas ainda não deu certo. Essas leis elas são praticamente as mesmas desde 1944. Fica difícil porque, na verdade, essas pessoas ainda, em boa parte dos ramos de atividade, elas têm um viés de escravidão ali. Por quê? Porque o FGTS não rende o que deveria render, ou seja, está perdendo dinheiro. Porque para o empregador é horrível, você custa para ele custa 3. Para você também, você não trabalha uma carreira de empreender. Por que os Estados Unidos é daquele jeito? Porque é empreendedorismo nato. As economias de primeira escala, elas são economias voltadas para o empreendedor. Elas são economias voltadas para menos governo, mais você. Você está aqui, ó, vara de pescar para você. Fica à vontade, o governo não tem interferência. Então, assim, a gente vai ter que ter uma mudança. Houve agora, pós-pandemia, uma certa mudança nisso. Porque, de novo, se a gente pegar a nossa carteira, pegar os top 30 clientes, quantos são empresários? 25. Uhum. Ou empresário ou profissional liberal. Então, assim, quem realmente consegue fazer fortuna? Quem vai empreender, quem trabalha por conta. E no nosso mercado chegou essa oportunidade para a gente ao longo dos últimos 10 anos. Então, assim, existe um passado ali explicando por que a nossa cabeça aqui latina ainda é tão enviesada em governo. Em governo resolver a minha vida, que a gente estava conversando com a Langani. O governo quer resolver minha vida. Não, cara, não precisa resolver minha vida. Deixa que eu me viro. Mas aí para o governo deixar você se virar, ele tem que te dar a vara também. Então, aos poucos, a gente tem conquistado esse espaço. Eu acho que no mercado financeiro é uma oportunidade. Se eu fosse hoje um Fernandinho da vida com 20 anos de idade, eu ia querer começar já nesse modelo, não ia querer passar pelo CLT. Não é só no nosso ramo. A gente vê seguradoras, por exemplo, com life planners disponíveis aí para a venda de produtos, ganhando muito bem e fazendo bem para o cliente. Tá? E aí esse ponto que eu queria chegar. Essa liberdade de você poder falar, poder recomendar, unido com a tua experiência, tem vários pontos aqui que a gente analisa com mais frieza hoje. Por exemplo, um cliente nosso vai comprar um imóvel. Eu tenho liberdade total para fazer o quê? Se a carteira dele estiver rendendo, quem sabe ele pode fazer um financiamento. Se ele tiver um prazo para comprar esse imóvel, um consórcio imobiliário. E aí, além dessas questões de investimento, todas as áreas que a gente tem disponíveis na VESP, para nós como assessor, como é que você acha que essas áreas funcionam? Porque, de novo, nós somos generalistas, né? E tem que ser. A gente conhece um pouco de cada área e de forma profunda um pouco mais ali investimento. Sim. Como é que é para o teu cliente você colocar todo esse leque de opções de planejamento financeiro para ele envolvendo áreas que a gente tem hoje? Eu acho interessante porque, assim, tirando já, complementando o que eu estava falando de assessoria, do assessor, o assessor de investimentos, quando ele sai do modelo CLT, ele vai para agente autônomo, tem muita questão de que a pessoa fala, mas você vai com um agente autônomo, ele vai te cobrar mais, não sei o quê, né? É totalmente desnexo isso, né? Porque, assim, o que o cliente paga hoje para um banco para gerir os investimentos dele é a mesma coisa que ele vai pagar hoje para uma XP, enfim. É que a diferença é que o banco, o gerente, ele é SLT, ele é registrado e isso não aparece lá o quanto que o cliente está deixando com o banco.
né? Diferentemente de nós que somos assessores, que fica claro ali para o cliente que ele está pagando alguma coisa, mas ele paga tanto aqui como lá, ele vai pagar da mesma forma, né? Vem de novo aquela questão da confiança. Se você tem uma pessoa que você confia, que vai fazer o melhor para você, você vai ver o seu dinheiro rendendo muito mais do que você tinha lá. Você vai ter opções melhores de investimentos e você vai ter a confiança que aquele seu assessor vai estar fazendo o melhor para você, né? Então, essa parte da assessoria. E você tendo o leque de produtos que a gente tem hoje dentro do escritório, que, como você falou, de seguro, de consórcio, de crédito imobiliário, de crédito pessoal, enfim, inúmeros Câmbio. Uma produtos, mesa boa, de renda câmbio, variável. investimento no exterior, né? Então, a gente tem todos os produtos que o cliente precisa hoje, a gente tem para o cliente, todas as frentes. O cliente ele se sente muito mais prestigiado, né? Ele se sente muito mais seguro em ter uma pessoa que já cuida dos investimentos dele, que cuida dessa outra parte, que vai olhar para o cliente não como o Marx, pessoa física, vai olhar o Marx pela empresarial, a sua empresa, a sua família, os negócios. Então, isso daí faz toda a diferença também. O cliente ele fica muito mais satisfeito. E isso daí é gratificante, né? A gente tem um cliente que está com você e fala, poxa, não me arrependi de ter vindo, foi a melhor escolha que eu pude fazer, e acaba te indicando mais pessoas. Organicamente, né? Organicamente, isso. Isso é muito bom. Mais ou menos, é o que realmente um processo de assessoria profissional faz e funciona. Nós temos a maior plataforma de distribuição de investimentos na América Latina. Sim. Então eu não tenho problema nenhum em achar alguma coisa que o meu cliente queira no meio daquela plataforma. Uma das melhores do mundo em relação à renda variável, bolsa, por exemplo. E aí, quando eu olho para produtos como o seguro, se nós entendermos que o nosso cliente ele precisa de uma previdência, como dispositivo sucessório, de um seguro, a gente pode passar para a nossa área, a área atende o cliente e diz o seguinte, ó, Maria, você precisa de um seguro de vida, você não precisa de holding, você não precisa de previdência, para você não funciona, testamento não funciona também, para você, de repente, transmitir Sim. patrimônio hoje, eu acho que o seguro de vida atende. E aí, ó, Maria, você tem essas 10 opções aqui, ó, 10 instituições com 10 opções diferentes. Meu trabalho não é te vender o seguro de vida, meu trabalho não é vender o investimento, meu trabalho é dizer, ó, você precisa desse negócio que vai melhorar a tua dor muscular. Aí você vai na farmácia, você encontra 20 possibilidades aqui. Então essa coisa que no mercado é confuso, a figura do processo de assessoria / consultoria não é venda direta de produto. Não vou dizer que você tem que tomar essa água, não, você precisa tomar água. Uhum. Todo dia, se você beber uma água aí, fica legal, tua saúde vai para frente, treinar. A academia que você vai escolher, a água que você vai beber é outra história. Então por isso que a gente se preocupou na estrutura, quando a gente montou junto, você começou com a gente, foi justamente nas áreas, em todas as fases do processo de planejamento financeiro pessoal e empresarial, a gente ter essa liberdade de dizer, ó, a seguradora azul é ruim, a laranja está melhor. Vamos para laranja, vamos embora. Financiamento, nessa casa está ruim, nessa está melhor, consórcio aqui é ruim, aqui é bom. Sem conflito de interesses, né? Exato. E o cliente, normalmente, ele vem com esse questionamento, agora acho que um pouco menos, porque o mercado também, num curto espaço de tempo, amadureceu muito. Mas tua transição, por exemplo, sair de um banco CLT para ir para o modelo autônomo, você pega algumas abordagens do profissional do lado de lá, isso é normal, mas defendendo dele de forma bem desonesta, falando, o custo, o risco. E a gente teve também isso na virada de chave. E é nosso ponto de reflexão com o cliente é o seguinte, o Brasil não inventou modelo. Esse modelo simplesmente ele foi copiado de um mercado que hoje já voa nesse modelo há muito tempo, que é os Estados Unidos. Simplesmente lá é a sexta maior profissão, advogados, médicos usufruem dessa profissão, juntando com o relacionamento que constroem na carreira e migram para o modelo autônomo. Ou seja, acho que funciona, né? É uma economia totalmente sólida e líquida. Então, a reflexão que normalmente a gente faz, a gente tem feito ali para o cliente, eu, por exemplo, provoco muito porque meus clientes eram todos de bancos, quase nenhum estava no modelo corretora. E o ponto é, cara, lá fora funciona super bem, já há anos. Diferente daqui, lá eles cobram uma taxa anual de 1 a 2%. A gente esteve lá fora agora, em Miami, num treinamento recentemente, a tabela atualizada. Começa a conversa de 1 a 2%. Né? Diferentemente daqui, né? Exatamente, mas se nem metade. Em todos os mercados tem remuneração, não é entidade filantrópica. O banco Sim. tem, a gente tem, nos Estados Unidos, que é referência, tem. E minha pergunta final sempre para o cliente, principalmente quando a gente recebe esse tipo de abordagem por parte do banco, é muito simples. Tá bom, a gente tem um custo, sim, a XP divide, a outra plataforma divide com a gente,
mas é sobre o teu patrimônio, e esse patrimônio que eu te entrego já líquido, não é você quem paga a comissão é a XP. É, A XP, ela divide parte comigo, só a gente vira sócio no sucesso. Ponto de reflexão é, pô, tua carteira no banco tava rendendo 10%. E lá você estava pagando o custo do gerente, o custo da agência, todos os riscos operacionais envolvidos. Aqui na Vertica, quem paga o custo somos nós. Nem XP, nem você. Eu pago com o dinheiro que eu recebo de receita proveniente dos negócios que eu gero. Só que comigo, tua carteira rende 15. Então você acha mesmo que você está gastando mais dinheiro comigo? Lá rende 10, aqui rende 15. E o segundo ponto, sim, tem cobrança. Qualquer executivo que você contrate para a tua empresa e ele aumente teu faturamento líquido, se você pagar um maior salário ou uma maior remuneração, algum prêmio para ele, que bom, ele está aumentando tua receita líquida da empresa. Mesmo porque lá atrás, vocês devem se lembrar bem, principalmente quando a gente estava nos bancos mais tradicionais, e a gente sentou na mesa, na cadeira, do lado de lá, a gente sabe como que funcionava. Qual que era a discordância que tinha lá atrás? Não era autônomo, era a taxa de administração de fundo de investimento. sim. Pô, principalmente quando a gente estava naquela instituição mais tradicional possível. Um Bradesco, um Itaú, vinha um Safra bater na gente com um Galileu da vida, que era o fundo do momento. Eu não tinha como me defender. Então eu falava pro cliente, falava, ó, olha a taxa de administração, lá é 2,5, aqui é 0,5. Mas, cara, no final do dia, dane-se. Importante que lá entregava 20 e uma entregava 10. É, Então, poxa, assim, eu acho que é um apelo muito até bem antiprofissional. sim. E acho que o nosso papel como assessor, como profissionais do mercado financeiro, é trazer o máximo de conhecimento para o cliente, não só da carteira dele, mas como que funciona essa dinâmica. Com Até porque tem certeza. cliente virando assessor também. É, Tem. tem cliente virando A gente assessor. almoçou essa semana com um, né? Tem um perfilzaço assim, a gente ficou enchendo o saco dele. O cara, se você virar, você vai ficar mais rico de um dia pro outro. É. É verdade. E eu acho legal esse nosso ramo de assessor de investimento, que o cliente ele fica muito próximo da gente, né? Ele acaba, ele vira a chave junto com a gente, né? Então, essa questão de você ter essa proximidade maior, ele fica muito fiel a você. Médico da família. Ele fica fiel. Então ele fala, poxa, olha, tem esse outro aqui. É o que eu falo para meus clientes, ó, compartilha comigo os seus investimentos, que não só o que você tem aqui, mas com outro. Independente de você trazer ou não, eu vou te dar a melhor opção. Então, eu não só auxilio o meu cliente dentro do que ele tem comigo, eu auxilio ele no mercado em geral, o que ele tem fora. E aí, uma hora ou outra, esse cliente acaba trazendo para você, né? Porque o outro gerente lá não vai fazer, ou porque vai passar 1, 2 anos, vão trocar o gerente dele, e aí você vai estar com ele sempre, né? Esse é um outro ponto que o cliente gosta bastante também, dele não ter que dividir com mais pessoas aquilo que ele tem. Então ele sabe que está comigo e vai ficar comigo. Não está com a Marisa, aí passa 2 anos, 1 ano vai estar com o Guilherme, aí gerente, passa aí 2 anos vai. vai estar com o Marcos, enfim. Isso daí, a segurança que a gente passa também em relação a isso é um ponto também que é bastante visto e comentado pelos clientes. Esse é um ponto importante por duas reflexões. Primeiro, por segurança, que o mundo que a gente vive, apesar do avanço tecnológico trazer muitas soluções, ser muito benéfico, ele traz riscos também. Principalmente de fraude, de golpes e de até investimento em plataformas fictícias. A gente percebeu nesses últimos 2, 3 anos quantas plataformas quebraram e deixaram clientes aí chupando o dedo, procurando onde está o dinheiro até hoje. E o segundo ponto é você participar do planejamento financeiro do cliente. Porque não adianta você estar com um cliente em 2024, 2025 ser um outro profissional, 2026 ser outro e ter que ficar recontando a história dele durante todo o período. Sim. Poxa, a gente cuida hoje, se não da principal, do segundo pilar mais importante da vida de qualquer ser humano. A grande maioria é a saúde, né? Tem uns que não, mas a grande maioria é. Mas a parte financeira impacta bastante. Quem fala hoje que a parte financeira, que o patrimônio não é importante, é hipocrisia, né? Sim. Porque ele tanto te traz soluções como ele te traz felicidade também. Uma coisa puxa a outra, a saúde mental com a saúde financeira com a saúde física. Eu contei já essa história, tem um amigo meu que ele fez o TCC da faculdade falando de saúde mental com viés de finanças, e ao contrário, ou seja, saúde financeira com viés mental. As famílias, elas tendem a ter problemas, a acabar quando elas enfrentam problema financeiro. Isso é psicológico, porque tá tudo bem, ambiente controlado, daqui a pouco eu quebrei.
sei lá, eu perdi a empresa, eu perdi meu emprego, isso abala diretamente. Então, quando a gente ajuda o nosso cliente a fazer um bom planejamento financeiro, a gente está falando de planejamento familiar também. Não só planejamento familiar, mas planejamento de saúde, a saúde mental dessa pessoa, consequentemente a saúde física. As pessoas que têm problema de peso, eu tive já no passado, essas pessoas elas tendem a ter uma saúde mental debilitada e, consequentemente, essa saúde mental não ajuda na tomada de decisão de ter uma vida regrada e disciplinada. E é o Uhum. contrário. E aí isso vai chegar na saúde financeira. A gente até deu um exemplo numa entrevista um tempo atrás. A Marisa ela quer comprar um tamanco melhor de uma marca específica. De repente, essa tomada de decisão, do ponto de vista financeiro, ela não é a mais racional. É igual comprar um carro, né? Dependendo do carro importado, comprar casa no sítio, casa na praia. Essas decisões elas não têm padrão racional. Elas têm padrão sentimental. E é o nosso trabalho. Nosso trabalho de assessor, nós temos que ter esse behavior finance, ou seja, finanças comportamentais na veia. É o processo de psicologia voltada para finanças. Meu cliente quer comprar um carro que ele sabe que de repente ele vai perder, quer construir alguma coisa, cara, esse negócio não vai dar. Apoia. Apoia porque a gente não trabalha para o dinheiro dele, a gente trabalha para o bem-estar dele. E aí, até brincando com o sapato aí da mulher, muitas vezes a Marisa compra o sapato maravilhoso que ela mais quer, um tênis lindo, sei lá, o Guilherme compra um tênis, a Marisa compra um colar que ela mais quer, vai fazer ela ficar melhor, vai fazer ela ficar mais autoconfiante, se sentir mais bonita, trabalhar mais feliz. Trabalhar mais feliz significa o quê? Você ser produtivo. Produzir mais. Teu cliente percebe, puta, a Marisa tá tão bem, que legal. E vai fazer mais negócio. Aí vai ganhar mais dinheiro. E o colar ficou para trás, virou um negócio bobo. Então, essa inteligência eu vejo em poucos. E nós em banco a gente tinha esse problema, porque a gente era medido por um KPI só. Ah, vai entrar dinheiro ou vai sair dinheiro? Aí vai sair dinheiro, eu vou me forcar. Vai entrar dinheiro, eu vou dar um pulo de alegria, mas no dia seguinte começa tudo de novo. Hoje não, hoje a gente consegue, como você falou, participar da vida do nosso cliente. A gente consegue ser amigo dessas pessoas. E Sim. quando um cliente meu atinge o objetivo, ó, vou tirar uma grana aí, mas meu filho vai começar um curso lá nos Estados Unidos. Pô, que legal, que ótimo, você conseguiu prosperar. Teu filho vai fazer um curso, você vai Sim. poder pagar e eu te ajudei a juntar o dinheiro. Olha que legal. Excelência no atendimento, né? Essa é a Exato. grande palavra, a palavra-chave. Excelência no atendimento gera bons resultados e traz a fidelidade aí do cliente. Então, acho que é isso que importa. E hoje, assim, a gente vive aí num mundo bem competitivo, a gente tem aí inteligência artificial por detrás aí de fundos de investimento, né? Então, hoje a gente tem os robozinhos advisors aí que fazem todo o processo. Então, assim, tem muita coisa hoje, o mercado ele evoluiu muito do que era no passado, né? Uhum. Então, no passado, o cliente tinha ali a poupança, um CDB, E um olha fundo lá. de investimento e uma previdência. Hoje o cliente tem um leque de opções, ele tem criptomoeda, ele tem um produto, ele quer comprar ações, mas ele não quer perder, ele tem um produto estruturado, que a gente trabalha muito no escritório também, né? De Proteções. cola, de proteção, com mínimo garantido. Então são produtos bem estruturados para cada tipo de perfil, para cada cliente. São mais de 1.000 opções aí que o cliente pode ter dentro da carteira dele, se ele quiser. Então tem muita coisa no mercado hoje que não mais o convencional que a gente tinha no passado de um CDB, de uma poupança e de um fundo de investimento, né? Então dá para estruturar bastante. A gente tá convencendo alguns clientes da nossa base a comprar imóvel. É, É uma coisa de louco. A gente não foi isso a vida inteira, né? Nós é, tivemos problema com o imóvel um tempo. Não, eu já peguei imposto de renda de cliente meu. Eu falei, você tem muito dinheiro. Não é legal você dar Vamos uma diversificar. diversificada? De repente você não quer ter uma renda um pouco mais estável de aluguel. É ruim, mas estável. Sabe, essa conversa, você é o psicólogo. De é, novo, é o médico da família, assim, sabe? É isso que eu acho que no geral querem. Existem vários modelos. Ah, o modelo do banco. Ah, o modelo de gestora, ah, o modelo de agente autônomo de investimento. Não, agora eu sou uma family office. O modelo tanto faz. No final, as pessoas querem conversar com alguém. Eu quero conversar sim, com o meu médico, o meu cliente Forma quer clara, conversar comigo. objetiva, né? Que Exato. a gente tá falando até com o Alan. Poxa, um cara extremamente inteligente, doutorado, estudou fora, deu aula fora. E o cara vem pra mim, ele consegue se comunicar com uma clareza, com uma transparência, que a dona de casa que tá lavando a louça assistindo televisão consegue acompanhar a linha de raciocínio do cara. sim, O ser humano Exatamente. precisa disso. Pegando todo esse contexto que a gente falou, te perguntei, mas eu acabei não ouvindo o que eu queria. Tecnicamente, você acha que você evoluiu depois que você saiu muito, do banco pra cá, muito, pra esse modelo autônomo? muito. Dei um pulo assim gigantesco. Legal.
Hoje eu me sinto muito mais preparada, muito mais evoluída, eu consigo falar com o cliente em todas as linhas, sabe? Não tem mais aquela coisa de, tem um consultor de investimento que vai te atender. Enfim, hoje é a Marisa, ele fala com a Marisa, ele, né, é lógico que eu não sou 100%, não sei de tudo, né? O que eu não sei eu vou atrás e procuro informação para o cliente, mas ele vai falar comigo, então eu evoluí demais, É muito louco 100%. isso, né? É. Num curto espaço de tempo parece que é uma jornada de 15, É 20 anos assim, a você mais. vai evoluindo. Quando eu saí de uma instituição para outra, eu já evoluí. Depois da outra para outra, eu já tinha evoluído muito mais. E de lá para cá, eu evoluí 100%. Que bacana. Sim, eu me vejo hoje totalmente preparada, né, para esse cenário que a gente está vivendo hoje, para esse mercado. Muito. Aí eu vejo até confiança da tua parte mesmo, olhando ali de quando a gente começou, É, 2 anos atrás, pouquinho mais que 2 anos, para o momento atual. Você conversando com o cliente, além de ter conhecimento, a senioridade que você consegue passar, é a autoconfiança, poxa, uma evolução muito rápida. É muito sim. rápido. A grande diferença acho que é porque agora não tem nada pronto, né? Tem É, muita coisa e a gente acaba empacotando para o cliente essas soluções. assim, Então, obrigatoriamente, a gente tem que conhecer um pouquinho mais. é verdade. É isso aí. Tem que estar estudando sempre, né? Eu falo que você tem que estar alinhado aí com o mercado, com o cenário, ler bastante, estar por dentro aí dos principais números, entender um pouquinho do mínimo de mercado, né? Tem que estar por dentro de PIB, de taxa de juros, de inflação, é, Ouro. ouro, Bitcoin. mercado nacional, mercado internacional, os principais parâmetros ali, China, Japão, Estados Unidos, Europa, enfim. Você tem que saber um pouquinho de tudo para que realmente você consiga colocar o cliente dentro daquela caixinha que faz sentido para ele, né? Que legal. O nosso projeto educacional, nossa escolinha que a gente está montando, não só para os nossos clientes, a gente quer sim ter essa plataforma para o nosso cliente ele saber mais de mercado, caso ele queira. Alguns só confiam na gente, mas eles têm que saber. Mas também as pessoas que a gente está se dispondo a formar. Então vai ser uma satisfação. Eu queria ter 20 anos de novo para sentar do teu lado. Porque isso não dá para aprender na faculdade, não tem MBA desse negócio. Sabe, hoje, vou falar molecada, né, que a gente está trazendo com o Já tá intuito velho já, né? com o intuito de formar essas pessoas, encarreirar essas pessoas, educar essas pessoas no mercado financeiro, não tem como eles evoluírem tanto usando outras ferramentas que não seja estar ao lado de um profissional como você. Porque no Obrigada. final das contas, a MBA dele vai ensinar bacana o Excel, vai ensinar a Ensina economia, a vai teoria, né? aprender a falar de geopolítica, neurociência, mas no final a tua habilidade de se relacionar com as pessoas, a nossa, né, tantos anos nisso, isso não vai aprender. Vai É. aprender com você. E tem o empoderamento também, empoderamento financeiro feminino também, né, que evoluiu bastante, né, nos últimos anos. Antigamente a mulher, ela não tinha nem, ela não era nem, não era mostrado para ela esse campo financeiro. Hoje as mulheres têm a sua carteira de investimentos, estudam, Não é mais o vão marido que cuida, atrás, né? não O é mais o marido irmão. que cuida, ela tem o poder de decisão na mão, os investimentos são dela. Antigamente a mulher só tinha uma conta se fosse uma conta conjunta, né? Só podia ter uma conta só conjunta, então era dependente do marido para tudo. Hoje a mulher tem a conta dela, individual, ela que toma a frente, ela que decide se vai fazer ou não. Isso é muito bom porque abre né, até a questão estrutural, né, que a gente, Uhum. se a gente for parar para ver lá de trás. Então hoje a mulher ela tem esse poder aí de ter os Tomada de investimentos decisão, né? dela, de Por conta tomada de própria. decisão, ela consegue se planejar, ela consegue até mesmo se desvencilhar de algum relacionamento que ela tem hoje que não, um relacionamento abusivo com alguém, porque é ela mesmo que gera os investimentos dela, não é terceirizado, né, como Uhum. antigamente. Então isso também evoluiu bastante e contribuiu para que a mulher tivesse hoje na posição que ela está. Tem muito ainda que evoluir, né? Hoje a Sim. mulher, principalmente no mercado de trabalho, ela acaba ainda ganhando menos que o homem. Ela Tem tem, espaço ainda para a tem gente espaço corrigir na ainda nossa. para a gente galgar bastante. Mas é importante dizer que assim a carteira, até as nossas próprias carteiras, não sei vocês perceberam, de uns anos para cá, antigamente era Mudou mais bastante. homens, hoje é mais Tem. investidora feminina, né, que tem. Uhum. E vem desde cedo na mulher essa questão de guardar dinheiro, de investir,
se preocupar com o futuro. Isso é bem interessante também. Comportamento humano, normalmente, a mulher tende a ser mais racional. É, Então, não tenho sombra de dúvida que tanto a questão do empreendedorismo como a questão do acúmulo de patrimônio, vocês vão crescer de uma forma bem significativa, só que de uma forma muito mais consistente. sim. Até por questão da impulsão, tem os casos atípicos, mas o consumo e decisão por impulsão, na maioria das vezes, ela é realizada por homens, não por mulheres. E essa bandeira ela vai ficar leve, porque não é só você e a dona Cíntia Campos que vão segurar, não. Nós vamos segurar com vocês. Eu sou apaixonado pelo modelo feminino de gestão de pessoas, modelo feminino de gestão de negócios. Para mim, toda empresa tinha que ter um percentual, de repente até maior do que homens no seu corpo diretivo. Sim. Você é uma das fundadoras praticamente do escritório, montou um negócio com a gente. Cíntia chegou quase bem no começo também, assim, vamos fazer com que a Vertic, em todas as empresas que compõem o grupo, que compõem a holding, ela tenha essa imagem, ela tenha esse DNA. A mulher bem recebida, bem resolvida, empoderar, porque faz sentido. Sou filho de uma mãe separada, criou a gente sozinha. Eu sei como é difícil para uma mulher encarar o mundo assim, sabe? Sem um homem ao lado. Assim. Então, prestigio e a bandeira pode garantir que eu seguro junto. Mar, o que você achou? Muito bom, muito bom. Bacana, bom dividir informação, né? Eu achei a nossa ideia através desse conteúdo, passar para as pessoas a realidade, sabe? O que tem por trás das câmeras. Quando você liga para a Marisa, o que tem? Tem uma ser humano maravilhosa, mãe de uma menina maravilhosa, filha de pessoas maravilhosas, é uma sócia que todo mundo pediu a Deus. Então a gente quer passar para vocês isso, como é a realidade do mercado, como é a realidade das pessoas, das famílias, e humanizar totalmente esse mercado financeiro que parece um paradigma, né, para as pessoas. O que é mercado financeiro? É isso, são pessoas. É isso, no final das contas. Mar, obrigada. Nós que Obrigado, agradecemos. a gente agradece, pô. Agradece não só de você estar aqui, mas desse período que a gente começou a sociedade. Que tá bem Eu longe que agradeço. de acabar. Acho que essa sociedade vai bem longe. A gente tem se preocupado muito mais, apesar de ser mercado financeiro e tangibilizar muito o processo durante boa parte do dia, nossa maior preocupação são as pessoas. Então, principalmente quem está dentro do escritório, que ali começa toda a história, toda a estratégia, mas principalmente a sociedade como um todo, os nossos clientes. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, dedicando tempo, investimento, usando o teu tempo, como usaremos de outros sócios, de outras pessoas, clientes, para na ponta levar um conteúdo de qualidade. Mostrar que quem está no topo hoje, seja da mídia social ou de uma questão financeira muito bem posicionada no mercado, cara, aquilo é factível. Tanto que no nosso radar, todas as pessoas que vão vir aqui são pessoas que construíram e não ganharam de uma hora para outra. Então, assim, é pura realidade. Legal. Bacana. Próximos episódios também com pessoas tão grandes como Marisa, como foram outros convidados. Nós vamos fazer conteúdos para vocês educacionais, vídeos curtos, logo está à disposição no YouTube, em várias plataformas. Logo curso para as pessoas que queiram fazer a transição de carreira que a Marisa fez, fazer a transição de carreira que nós fizemos. Você, cliente, que quer aprender um pouco mais e ter uma visão mais profissional do mercado, nos aguarde. Tá? Por enquanto, esse bate-papo para você entrar mais na realidade das pessoas de sucesso e logo a gente vai compartilhar isso com vocês com mais detalhe. Obrigado. Obrigada, Nos siga nas redes sociais, clica aqui embaixo no link, aproveite, tanto o Verticcast quanto o Vertic Invest, Undenberg Marques, Gui R. Ramalho, Marisa, todos estamos ativos nas redes sociais. Marisa como? Regina. Marisa Regina. Dê sugestões, nos procurem, conte conosco. Obrigada.